Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. Este Sudoku está classificado aqui no site como extremo, então vamos ver até que ponto conseguimos chegar. O objetivo aqui é tentar resolver esse Sudoku sem fazer anotações, mas você fica livre aí para fazer as anotações que você julgar necessários. Porque muitas vezes quando a gente está jogando no papel, né, a lápis ou a caneta, geralmente a gente não tem muito, as anotações ficam um pouco mais complexas, né? Então vamos tentar resolver esse Sudoku aqui sem fazer estas anotações. Caso você seja iniciante, esse vídeo aqui não é indicado para iniciante, mas você pode acompanhar que nós vamos, na medida do possível, explicar todo o passo a passo. Mas caso é a primeira vez você vendo a resolução do Sudoku, talvez seja interessante você ver algum vídeo no canal indicado para iniciante para você entender a lógica básica do jogo. Então vamos aqui começar a solução desse Sudoku. Observe que aqui no bloco 7 nós temos duas possibilidades para o número 8 e duas para o número 3. Veja que essas duas casas aqui, no bloco 7 serão ocupadas pelo 8 e pelo 3, uma vez que o 8 e o 3 não podem estar aqui na coluna central. Veja, nesta coluna já tem o 8 e tem o 3. Nesta linha aqui também já tem o 8 e o 3. Então, aqui no bloco 7, sabemos que essas duas casas serão ocupadas pelo 8 e pelo 3. Então, aqui no bloco 7, nós podemos dizer, ou seja, nós dizemos que o 8 e o 3 formam um par excludente, pois aqui o 8 e o 3 vai estar distribuído nessas duas casas, então eles eliminam a possibilidade desta casa ter outras possibilidades. Por exemplo, veja que a princípio nós poderíamos colocar um 9 nesta casa, né? Seria uma possibilidade, né? Mas como o 8 e o 3 formam um par excludente, então ele elimina a possibilidade de ter um 9 nesta casa e nesta. Como, veja, o 9 também não pode estar aqui na coluna central do bloco 7, pois veja, na segunda coluna já tem um 9 aqui no bloco 1. Então veja que no bloco 7 a única possibilidade para o 9 é a casa que agora está em destaque. Vamos aqui colocar o número 9. Compreendeu isso aí? Que o raciocínio é simples. O 9, ou seja, essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 8 e pelo 3. Então, nessas duas casas não podemos colocar o 9, pois elas serão ocupadas pelo 8 e pelo 3. Essas três casas aqui da linha central não pode conter o número 9. Restou então apenas esta casa onde podemos colocar o número 9. Além do 8 e o 3, que estarão aqui nessas duas casas, no bloco 7 falta o número 2. Temos duas possibilidades para o 2. Falta o número 5. Temos as três possibilidades para o 5 e falta o 7. Temos duas possibilidades para o 7. Então veja que aqui no bloco 7, essas três casas serão ocupadas pelo 2, 5 e 7. 2, 5 e 7 aqui, veja. 2, 5 e 7 estarão distribuídos nessas três casas, nós não sabemos a ordem, então nós não podemos colocá-los. Então veja que na segunda coluna, 2, 5 e 7 forma um trio excludente, 2, 5 e 7. Então, além do 2, 5 e 7, aqui na segunda coluna, falta o número 1. Então, o 1 vai estar nesta casa ou nesta, aqui no bloco 4. Falta também o número 2. Não, o 2 nós já sabemos que forma o trio excludente, vai estar em uma dessas duas casas aqui no bloco 7. Já temos o 3, falta o 4. Temos três possibilidades para o 4, aqui na segunda coluna. O 5 já sabemos que vai estar aqui no bloco 7. Falta o 6. Então veja que aqui essas três casas aqui serão ocupadas pelo 1, esta casa, esta e esta serão ocupadas pelo 1, 4 e 6. Esta casa aqui em destaque não pode o 6, pois já tem o 6 na linha, então ela será o 1 ou o 4. No bloco 1, o 2 vai estar nesta casa ou nesta.
E o 5 vai estar nesta casa ou nesta. No bloco 2 temos uma única possibilidade para o 4. Vamos aqui colocar o número 4. Veja então que no bloco 2 o 8 deve ocupar esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 8, pois esta é a única possibilidade para o 8. Aqui no bloco 2 fica faltando o 9, 3 e 6. 9, 3 e 6. Então veja que aqui na quarta coluna, além do 9, 3 e 6, falta o 2. O 2 não pode estar nesta casa em destaque, aqui no bloco 8. Não pode estar nessas duas casas aqui no bloco 2. Então, na quarta coluna, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque no bloco 5. Podemos ali colocar o número 2. Aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 2. Então veja aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 2. Está acompanhando até aí? Dúvidas? Deixe-as nos comentários. No bloco 1, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 2. Aqui no bloco 8, vamos ver. No bloco 8 nós temos duas possibilidades para o 2. Esta casa ou esta. Assim como no bloco 7, esta casa ou esta. Aqui na segunda linha está faltando o número 1, o número 3 e o número 6. Aqui não pode o 6. O 1 no bloco 9 vai estar nesta casa ou nesta. Nesta casa ou nesta. No bloco 1, o 1 vai estar nesta casa ou nesta. Aqui no bloco 1, o 3 vai estar aqui ou aqui. Consegue perceber? Bloco 1, o 3 vai estar nesta casa ou nesta. Beleza? Se o 3 vai estar nesta casa ou nesta, e no bloco 2 o 3 vai estar na linha superior ou na linha inferior, assim como no bloco 1. Então, no bloco 3, o 3 não pode estar na linha superior, nem aqui na linha inferior. Então, o 3 vai estar nesta casa ou nesta. Beleza? 3 vai estar nesta casa ou nesta. Veja aqui no bloco 9, o 6 não pode estar aqui na linha central, nem na coluna da direita. Então, o 6 vai estar nesta casa ou nesta, aqui no bloco 9. Veja que no bloco 3, o 6 então vai estar nesta casa ou nesta. Consegue perceber? Isso é muito importante perceber isso. Sabemos que o 6 vai estar nesta casa ou nesta, ou seja, na linha superior ou linha inferior do bloco 3. E o mesmo acontece no bloco 2. O 6 vai estar na linha inferior ou na linha superior. Então, no bloco 1, o 6 não pode estar aqui na linha inferior, nem aqui na linha superior. Logo, aqui no bloco 6, ou melhor, aqui no bloco 1, o 6 deve ocupar esta casa em destaque no bloco 1. Outra maneira de perceber é ver que aqui na segunda linha falta o número 6. Como o 6 não pode estar nesta casa nem nesta, sobrou apenas esta casa em destaque no bloco 1 para podermos colocar o número 6. Por que que o 6 não pode ir nesta casa? Porque sabemos que no bloco 9 o 6 vai estar aqui ou aqui. Ou seja, na oitava coluna o 6 vai estar no bloco 9. Então não pode estar aqui no bloco 3. Então aqui na segunda linha agora falta o número 1 e o número 3. Então essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 1 e pelo 3. No bloco 1, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. Então, aqui no bloco 4, essas duas casas serão ocupadas pelo 6 e pelo 1. Esta casa aqui não pode o 6, então é o 1. Esta casa tem que ser o 6. A primeira casa aqui da segunda coluna tem que ser o 4. Acompanhando até aí? Aqui no primeiro bloco agora falta o 3, 5, 3, 5 e 7.
Isso, faltam 3, 5 e 7. Então aqui, ó, 3, 5 e 7. Então aqui na primeira coluna falta 3, 5 e 7, 9. Esta casa é o 5 ou 9. Aqui no bloco 4, esta casa aqui tem que ser o 4. E no bloco 4, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Podemos colocar o 7. Então, aqui no bloco 4, esta casa tem que ser o 5, enquanto que esta outra casa tem que ser o 9. Então, veja que aqui no bloco 1, esta casa aqui não pode o 5 e nem o 7, então é o 3. Vamos completar aqui a primeira coluna colocando o 5 na casa em destaque. Podemos também completar o bloco 1 colocando o 7 na casa em destaque. Logo no bloco 3, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Aqui no bloco 3, esta casa em destaque tem que ser o 4. Aqui na terceira linha agora falta apenas o 9 e 6. 9 e 6, então esta casa aqui no bloco 2 tem que ser o 3. Aqui na primeira linha, veja, falta o número 6, duas possibilidades para o 6, o 8 e o 9, 6, 8 e 9. Aqui no bloco 5, o 1 vai estar nesta casa ou nesta. 4 possibilidades para o 3. 6. Não, 6, duas possibilidades aqui ou aqui. 7 aqui ou aqui. O 8 vai estar aqui ou aqui. Oito, 3 e o 9. Aqui vamos ver. Sexta linha, está faltando o que? Falta o 1. O 1 só não pode estar aqui. O 6. 1, 6 e 8. Veja só, aqui no bloco 9 o 1 vai estar na coluna, na oitava coluna ou na nona coluna. E no bloco 3 a mesma coisa, o 1 vai estar aqui na oitava coluna ou nona coluna. Então, temos aqui um X-Wing, então aqui no bloco 6 o 1 não pode estar aqui na oitava coluna nem na nona coluna. Como o 1 também não pode estar aqui na linha central do bloco 6. Aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. Outra maneira de chegar a esta mesma solução é saber que aqui na sétima coluna falta 1. Ele não pode estar aqui nesta casa em destaque, no bloco 9, pois na oitava linha já tem o 1. Não pode estar aqui na quinta coluna, pois na quinta coluna já tem o número 1. Não pode estar na primeira, não pode estar aqui na quinta linha, pois na quinta coluna já tem o número 1. Não pode estar aqui na primeira linha, pois na primeira linha já tem o número 1. Então aqui na sétima coluna, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Por isso aqui colocamos o número 1. Logo, no bloco 5, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Aqui na sexta linha, falta o 6, que deve ocupar esta casa em destaque. Podemos completar a sexta linha colocando o 8 nesta casa em destaque. Está achando que está muito rápido? Dá um pause no vídeo e procura entender o raciocínio. Aqui eu não estou chutando, estou apenas resolvendo de maneira mais célere. Aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. Aqui no bloco 6, temos uma única possibilidade para o 4, que é esta casa em destaque. Então veja que no bloco 9
o 4 deve ocupar a casa que agora está em destaque. Veja que aqui no bloco 9, o 8 vai estar aqui na linha central, então no bloco 7 o 8 não pode estar na linha central, então esta casa em destaque no bloco 7 só pode ser o 3. Podemos completar aqui a terceira coluna colocando o 8 na casa em destaque. Vamos ver aqui, veja que o 3 vai estar aqui, no bloco 6 o 3 vai estar aqui ou aqui, no bloco 3 o 3 vai estar nesta casa ou nesta. Então aqui na oitava coluna e nona coluna o 3 forma um X, ou seja, nesta casa aqui em destaque no bloco 5 não podemos ter o número 3. Então o 3 vai estar aqui ou aqui. Aqui no bloco 5 falta o 3, 9 e 7. 3, 9 e 7, consegue perceber isso? Esta casa aqui não pode o 3 e nem o 7, então é o 9. Logo, no bloco 2, esta casa não pode ser o 9, é o 6. Vamos completar o bloco 2 colocando o 9 na casa em destaque. Podemos também completar aqui a quarta coluna colocando o 6 na casa em destaque. No bloco 9, o 6 deve ocupar esta casa em destaque. Então, no bloco 3, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Aqui na primeira linha falta o 8 e o 9, esta casa não pode o 8, então é o 9, logo esta casa em destaque tem que ser o número 8. Veja aqui no bloco 9, agora temos apenas uma possibilidade para o 8, vamos aqui colocar o número 8. No bloco 9 temos uma única possibilidade para o 9, podemos aqui colocar o 9. No bloco 6 a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Falta agora no bloco 6 o 3 e o 5. No bloco 9 falta o 1 e o 5. Esta casa em destaque não pode o 1, é o 5. Vamos completar o bloco 9 colocando o 1 na casa em destaque. Então, aqui no bloco 6, a casa em destaque não pode ser o 5, é o 3. Podemos completar o bloco 6, colocando o 5 na casa em destaque. No bloco 3, a casa em destaque não pode mais ser o 3, é o 1. Vamos completar o bloco 3, colocando o 3 na casa em destaque. No bloco 5, falta apenas o 3 e o 7. Aqui no bloco 8, falta o número 2, o 3, duas possibilidades para o 3, o 5. Aqui no bloco 8 nós temos apenas uma possibilidade para o 5, vamos aqui colocar o número 5, desta forma no bloco 7, o 5. Para o 5 temos apenas esta possibilidade. E no bloco 7, uma única possibilidade para o 2, que é esta casa. Logo, no bloco 7, devemos completá-lo com o 7 na casa em destaque. No bloco 8, o 2 deve ocupar esta casa em destaque. Na sétima linha falta o 7. Então aqui nós colocamos o número 7. Aqui no bloco 5, o 7 deve ocupar esta casa em destaque. Vamos completar o bloco 5, colocando o 3 na casa em destaque. No bloco 8 falta agora o 3, que deve ocupar esta casa em destaque. E falta também o número 9, que deve ocupar a última casa vazia. Então esta casa tem que ser o número 9. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e te vejo no próximo.